Olá, meus queridos do Flick Geek, aqui é a Rafa Gomes. Vamos falar sobre John Wick 3 Parabellum? Pois bem, o filme estreou nessa quinta-feira, dia 16 de maio, graças a Deus. Eu adoro a franquia de John Wick. Para mim, é o filme de ação digno que o astro Keanu Reeves merecia. E nós vamos falar sobre esse terceiro filme daqui a pouquinho, porque antes eu preciso te fazer um convite. Muito bem, o meu convite irrecusável é para que você que já chegou aqui, muito obrigado por sinal, mas para que você possa assinar o meu canal, bota esse sininho também para funcionar, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão e possa conferir assim que ele ficar disponível. Agora vamos lá falar de John Wick, que vamos combinar, é um baita de um filmão, não é? Muito bem, John Wick 3 traz Chad Stahelski de volta na direção. Esse diretor, ele foi um coordenador de dublês, ele foi dublê durante muito tempo, ele chegou a até substituir... Qual que era o nome? Brandon Lee, Ele chegou até mesmo substituir Brandon Lee no filme O Corvo, The Crow, quando o astro Brandon Lee foi morto acidentalmente no set de gravações. Essa é uma história bizarríssima, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Muito bem, Chad Stahelski, que tem uma longa carreira como dublê, como coordenador de dublê, assumiu a direção pela primeira vez com John Wick, o primeiro filme, que é De Volta ao Jogo, né? Até então, naquela época, John Wick não era um nome forte, mas agora John Wick se tornou mais um dos ícones de ação, se tornando também um brucutu genuinamente, e hoje o nome do personagem é forte, tem presença e não precisa mais usar nenhum outro nome português que possa ser uma tradução aleatória. John Wick por si só se sustenta, e com o terceiro filme que traz Chad Stahelski também no roteiro, em parceria com Derek Kolstad, ele volta com tudo nesse filme cheio de cenas de ação que representam muito bem até mesmo o trabalho que o Chad Stahelski fazia antes de assumir essa função de diretor. Se você ainda não está muito familiarizado com a história de John Wick, é importante te contar que se você não assistiu o filme, volte duas casas na história da sua vida, porque você precisa assistir De Volta ao Jogo. A trama de Volta ao Jogo, para mim, é uma trama muito substancial, porque conta a história de um homem que está tentando superar a trágica morte da sua esposa, que estava acometida de uma doença. Como parte do processo de luto, ela dá um presente para ele, que é um cachorrinho, um filhotinho, que deve ajudá-lo a encarar essa nova fase da vida sem ela. Como um homem que não tem vínculos familiares muito fortes, ela era o seu único vínculo de amor, e ela acabou sendo também muito importante para a história dele, porque ele era um assassino de aluguel que acabou abandonando a sua carreira por amor a ela. Mas quando o seu recém-ganhado cachorrinho acaba sendo morto pelo filho de um magnata do crime, a coisa toda muda de figura e ele decide voltar ao jogo para honrar a morte do filhotinho que ele havia ganhado, e também com uma espécie de catarse pela perda trágica da sua esposa. Muito bem, a gente chega no terceiro filme com esse background, e dessa vez as coisas se complicaram, porque nessa sequência John Wick está jurado de morte no valor de 14 milhões, quase 15 milhões de dólares. Isso tudo seria em virtude de uma transgressão que ele havia cometido. Dentro da narrativa de John Wick existe um hotel chamado Continental, onde os assassinos de aluguel têm uma espécie de anistia. Ali dentro ninguém pode matar, ninguém pode morrer, todos estão seguros, não existe confusão ali dentro. Só que ele acaba matando um homem dentro do perímetro deste hotel, violando a principal regra, a regra de ouro de que dentro do Continental ninguém morre, ninguém mata. Por conta disso, ele acaba sendo jurado de morte, e aí a legião de assassinos de aluguel espalhados por toda Nova York e até mesmo por outras partes do mundo vão fazer de tudo para poder conseguir a cabeça desse cara e faturar uma bolada violenta para nunca mais precisar trabalhar na vida, né? E Parabellum começa instantaneamente após o final do segundo filme, então nós temos uma sequência direta e John Wick está ali tentando salvar a sua pele, contando os minutos no relógio para tentar escapar, conseguir uma espécie de válvula de escape para poder sair longe dali e tentar recomeçar a sua vida mesmo sem a sua esposa. Dando sequência na narrativa do primeiro filme, John Wick 3 Parabellum continua com o mesmo nível de ação, por se tratar de uma sequência direta que se inicia a partir dos momentos finais do segundo filme. Nós temos então uma sucessão de sequências de ação que são de tirar o fôlego, cenas muito poderosas, mortes bombásticas, coisas muito rápidas, e nós somos presenteados por um quase baile, tamanha coreografia,
tão pontual e tão bem feita. Fica claro que Stahelski tem um cuidado muito grande com essa parte das cenas de ação, o que eu acho que é fantástico, porque isso é um aspecto tão intrínseco a John Wick, que se a gente tivesse cenas de ação meia boca, não valeria a pena assistir o filme. Só que ele honra a sua história como dublê, como coordenador de dublê, e entrega cenas de ação que são fantásticas. Algumas sequências são filmadas em plano sequência, então nós temos cenas que são extremamente rápidas, com uma série de personagens atuando de maneira simultânea, todos lutando contra John Wick, e Keanu Reeves entrega uma atuação de ação digna de um brucutu. Eu acho que ele é o brucutu diferentão dessa geração, até porque nós que estamos acostumados com os brucutus dos anos 80, como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, nós temos um perfil mais robusto, aquelas veias saltadas, músculos extravagantes, e Keanu Reeves foge à regra, ele tem o corpo um pouco mais esguio, é um homem muito alto, e eu acho que o perfil de brucutu que foi desenhado para o ator é ideal para ele, não só para o seu biotipo, mas também para suas feições. Eu acho que o personagem combinou demais com ele, e como eu disse no começo do filme, é o filme de ação que ele precisava, é a franquia de ação que é digna de Keanu Reeves. E falando ainda mais dessas cenas de ação, tem uma sequência fantástica dentro de um ambiente onde tem uma série de facas que para mim foi uma das favoritas. Eu acho que ela segue a mesma regra de excelência e de excepcionalidade que nós temos em John Wick 2. Tem uma sequência de John Wick 2 que é feita dentro de um cômodo cheio de espelhos. Aquela cena para mim é um espetáculo, principalmente de direção, porque eu acho que Stahelski teve uma percepção muito perspicaz em filmar a cena pegando diversos ângulos para deixar a audiência confusa, e aqui nós temos um nível de maestria bem semelhante com o que ele entregou naquela cena no segundo filme, só que dessa vez fazendo com que as facas se tornem esse espetáculo visual que tem hora que confunde a gente e causa também uma cena de ação muito bem feita, muito bem construída, muito eletrizante. Como algumas dessas tomadas são feitas em plano sequência, o realismo é ainda maior, fazendo com que toda a ação que a gente está assistindo nas telas seja realmente absorvível de uma forma assim, que eu acho que é surpreendente. Eu sou meio suspeita para falar de John Wick, porque eu acho que é um filme de ação muito bem feito. Eu acho que ele tem chances de se tornar um dos grandes clássicos do gênero com o passar dos anos, e Keanu Reeves está mais jovem do que nunca, né? Ele tem aquele rostinho ali novinho, um cara que tá impecável, e eu acho que esse filme honra o primeiro filme da franquia, segue a premissa original com maestria, sempre conectando os dois filmes, e nós temos ali um banquete sangrento. Se você ama sanguinolência, se você gosta de todo esse gore que John Wick tem, você vai se apaixonar por John Wick Parabellum, porque o filme ele é todo firmado em cenas de luta. Como a gente teve os primeiros 20 minutos totalmente bombásticos com cenas de luta, nós temos uma narrativa que fica ali no meio, que é para conectar com os fatos que vão se desenrolar até o final do filme, e que também já prepara uma quarta sequência. O diretor já comentou que existe a possibilidade de um quarto filme, e eu acho que tudo vai depender do desempenho da produção nas bilheterias. John Wick se tornou um nome forte, então obviamente que eu acho que uma quarta sequência é algo bem fácil, bem tranquilo. Eu tô bem confiante de que a gente vai ter mais um filme. Agora, se falando sobre toda essa questão da produção, nós temos também Halle Berry contracenando diretamente com Keanu Reeves. A dinâmica dos dois é fantástica e existe uma faísca ali muito boa entre eles dois. Não estou falando de faísca romântica, mas eu falo de faísca de treta mesmo. Eles possuem uma amizade que foi gerada na pior das circunstâncias, e a gente descobre bem pouquinho sobre o passado deles dois. E isso foi uma estratégia dos roteiristas justamente para deixar essas pontas soltas bem escancaradas, para que esse hiato do filme, essa relação da Halle Berry com o Keanu Reeves no filme, para que ela possa ser abordada no futuro, seja num spin-off ou seja até mesmo no quarto capítulo. A Halle também aparece e vai embora, como assim, como quem não quer nada, por assim dizer. Ela tem uma passagem no filme que é um pouco efêmera, mas é muito forte. As cenas de ação protagonizadas por ela são muito boas. Nós temos cachorrinhos sempre roubando a cena, é clássico de John Wick isso, e eu acho que nesse filme os cães tiveram um papel fundamental nas cenas de ação. Não vou te dar nenhum spoiler, porque eu quero que a sua experiência seja tão rica quanto a minha foi, mas se prepare para ver aí cachorros lutando melhor do que muito homem.
Temos também Ian McShane, que pra mim é um ator espetacular. O veterano de Deadwood, que possui uma vasta carreira nos cinemas, ele está de volta mais do que nunca, todo classudo, e eu acho que tudo que ele fala no cinema sempre parece poesia. Principalmente em John Wick, ele tem algumas falas muito boas, e eu acho que o tom que ele usa em cada uma das suas falas, principalmente a pausa dramática nos seus diálogos, sempre dão um tom mais poético pra ele. E eu acho que isso é fantástico. Ian McShane merece um personagem de respeito, e eu acho que em John Wick ele recebe isso. A dinâmica dele com John Wick é muito boa entre ele e o Keanu Reeves. Temos ali os dois se juntando novamente. Também não vou te contar o que vai acontecer, mas eu posso te garantir que esse filme segue a linha dos dois primeiros e vai no mesmo nível de excelência de ambos. As cenas de ação, elas estão ainda mais caóticas. Nós temos uma fotografia também excepcional. Acho que Stahelski traz a sua própria identidade para a produção, usa muito bem as sombras, gosta muito de fazer contrastes. Nós temos parte do design de produção que é muito rico em detalhes, desde tapetes persas que caracterizam cidades, até mesmo as esculturas que nós temos no Hotel Continental. Tudo acaba se tornando um grande espetáculo visual que ajudam a acrescentar a trama. Isso também faz com que ele desenvolva uma direção um pouco mais autoral, ele explora bem as sombras, faz um jogo de luzes muito bom também na produção para sempre gerar um impacto. Isso faz com que as cenas de ação que são feitas às escuras e com luz baixa se tornem ainda mais emocionantes, porque elas dão aquela sensação de imediatismo e até mesmo aquela sensação de mistério no meio da ação. Acho que esse foi um cuidado muito legal dele. Isso faz com que o filme se torne uma produção de ação ainda mais rica do que um filme qualquer do gênero. Então eu acho que foi um trabalho excepcional que ele fez nessa direção. É um filme de ação, tem cenas que são bem fortes, muito sangue jorrando na tela, não é para qualquer público, é realmente para quem gosta daquela ação mais sanguinária. Com Lawrence Fishburne também de volta, nós temos uma sequência com um elenco de peso que representa muito bem os seus personagens no cinema. Acho que todos os personagens foram trabalhados de maneira muito pontual. Uma das habilidades que Stahelski tem na escrita, junto com o Derek Kolstad, é justamente essa habilidade de explorar cada um dos personagens dentro da trama, sem contar muito, usando sempre a linguagem visual como uma ferramenta muito importante para construir essa narrativa, fazendo com que a narrativa não perca muito tempo nessas divagações sobre as características de cada figura, fazendo com que isso seja entregue de uma forma um pouco mais prática e até mais visual. Então, os personagens são muito bem desenhados, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o passado do John Wick, mas essa também é mais uma ponta solta que justamente serve para os roteiristas trabalharem lá no futuro, abrindo brecha para muitos outros filmes de John Wick. E honestamente, eu acho que o personagem merece mais filmes de ação se for seguir esse mesmo ritmo de intensidade e de qualidade fílmica. John Wick pode aí seguir uma rota bem parecida com a de Velozes e Furiosos. Com um final eletrizante e até mesmo surpreendente, John Wick 3 Parabellum vai honrar a expectativa dos fãs, já conquistou 96% no Rotten Tomatoes até o momento, podendo aumentar ainda mais, o que significa que a crítica especializada também já deu seu ok para a produção, e eu acho que vai conquistar os fãs de ação, vai ser mais um dos filmes amados da franquia, que vai abrir brecha para outras sequências que eu espero que sejam anunciadas muito em breve. É isso aí, pessoal. Eu sou a Rafa Gomes, você pode me seguir também lá no Instagram, @RafaGomes, e também no @FlickGeek_. Beijos, não esqueça de deixar o seu comentário aqui, me diz o que você já achou do filme, me diz quais são as suas expectativas e fala aí, será que vai ter uma quarta sequência ou não? Beijos e até a próxima!